Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje a gente vai reagir a uma publicação também do LinkedIn que fala sobre o cálculo de backlog e como as pessoas se enganam, né? Ou são enganadas por publicações de LinkedIn, de site, de rede social, mas não só rede social, não só LinkedIn, como eu falei, sites também, porque existe uma coisa chamada educação comercial, né? Ou criação de conteúdo com fins comerciais, que é quando uma empresa cria conteúdo para fazer divulgação de fato da própria empresa ou dos próprios produtos dela. Eu discorri bastante sobre esse assunto de maneira mais aprofundada num podcast cujo nome é Educação Comercial e Cronocentrismo. Está lá no meu Spotify. Convido você no meu podcast no Spotify, convido você a se inscrever lá e ouvir para entender isso. O que a gente vai ver hoje aqui, né, o que você vai ver hoje aqui, é uma estratégia de marketing, né, através da criação de conteúdo travestido de conhecimento, né? Isso é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, sei lá, né? Depende, né? Mas aqui também você vai aprender uma soft skill importante que você tem que desenvolver, que é a capacidade de identificar pessoas confiáveis, que compartilham conhecimento correto de forma confiável e também conseguir identificar empresas, etc., que compartilham conhecimentos com o único fim de fazer propaganda dos seus produtos ou serviços. Bacana? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Antes da gente começar, eu pedi que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, né, para você não esquecer. Vamos lá, então, cálculo errado do backlog, né? Mais um, acho, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, enquanto eu vou falando qual que é. Bom, tá aqui a publicação, né? Diz o seguinte: backlog, o que é e como calcular. Aí tem uma sequência, né? E aí, no contexto da manutenção industrial, papapá, pipipi, mas ainda não nos interessa muito o que está escrito ali. O que nos interessa é aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Caneta. Peguei. Bom, vamos lá. A fórmula está aqui, já, né? De cara. E aí, chamando o backlog, indicadores de manutenção, cálculo do backlog, e a fórmula está aqui. Então, backlog é o somatório do HH de OS planejados, ordem de serviço planejadas, não é planejados. Ordens de serviço, OS, a ordem de serviço tem que ser um A aqui, não um O. Isso não interessa. De OS pendentes, né? Você já sabe o que é OS pendente, a minha opinião sobre isso. Tem um vídeo no canal, acho que é bom dar uma olhada lá. E mais a soma dos ordens de serviço programados, que no contexto do SMRP, o S pendente, o S programado é a mesma coisa, né? Mas aqui não considera que são diferentes, né? E o somatório de HH executado. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o backlog, de calcular ele, tu precisa somar as ordens de serviço planejadas, as pendentes, as programadas e as executadas. Aqui, ó. E dividir pelo HH disponível. Então, onde é que está o erro disso aqui? O erro está aqui, ó. OS executada, né? Então, tu colocar OS executado no cálculo de backlog é a mesma coisa que tu colocar boleto pago no contas a pagar. Tu já pagou o boleto, para que tu vai colocar ele no cálculo do contas a pagar? Né? Tu já executou a ordem de serviço, tu já fez o serviço, por que tu vai considerar ele no cálculo de serviços acumulados? Né? Então, se um serviço está acumulado, é que ele não foi executado. Concorda comigo? Backlog, né? Conceitualmente, backlog. Não backlog de manutenção, não backlog de projeto, não backlog da semana, né? Se a gente estiver falando de sprint de Scrum, em qualquer
O backlog de paciente, se for considerar isso dentro do atendimento do hospital, é acúmulo de serviço, acúmulo de atendimento, acumulado para ser executado, para ser feito, né? É uma carga de trabalho futura, sempre é assim. Então, não tem sentido tu colocar no cálculo coisas que tu já fez. Então, eu não vou colocar lá no meu backlog do sprint, do Scrum, tarefas que já foram executadas. Então, como é que funciona eu uso o sistema Kanban, né? Para fazer Scrum, né? Tu tem que o backlog, executar, executando e executado. Ou fazer, fazendo e feito, né? Por que a gente considera backlog? O backlog ele lista todas as tarefas. Aí eu pego um conjunto de tarefas aqui e jogo para a gente programar o sprint da semana, né? Isso aqui falando de projeto de Agile, né? De projetos ágeis, etc. E manutenção é a mesma coisa. Eu tenho um acúmulo de solicitações de serviço, de ordens de serviço, e eu tenho esse acúmulo, né? Uma torneirinha aqui, vamos botar uma torneirinha aqui. E essa torneirinha aqui, né, é a minha capacidade de executar isso, né? Então, quanto mais entra serviço, se a minha capacidade de executar for baixa, né? Então, aqui a torneira está, e aqui está o nível, né? Se a minha capacidade de executar for baixa, cada vez vai encher mais esse tanque aqui, até transbordar, né? Porque nunca transborda. Em manutenção nunca transborda. Mas, se eu quiser diminuir meu backlog, eu tenho que ter uma capacidade de execução maior. Vamos botar outra torneira aqui, outra equipe, terceirizar, aumentar a produtividade da minha equipe. Existem milhões de milhões não, né? Não existe muito não. Mas, sei lá, umas 3, 4, 5 maneiras de tu diminuir teu backlog. Bom, então tá errado considerar dentro do cálculo do backlog ordens de serviços executadas, tá? Tá errado, 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 errado. Bom, o que mais tá errado aqui, né? Isso aqui tá errado também. Recém fui me dar de conta disso aqui. Vamos apagar aqui. Mano. Por que isso aqui tá errado? Backlog estável, 1. Aí tu vai somar toda. Imagina isso. Isso aqui é feito por pessoas que não trabalham na área de manutenção, não trabalham dentro do PCM. É impossível tu como, sei lá, qualquer ser humano que trabalha na área de manutenção, seja um planejador, um supervisor, um programador, um supervisor de PCM, um mecânico, etc. Se tu falar para o mecânico o seguinte, olha, tu tem 200 HH, né, na semana disponível. E aí tu tem 200 HH de serviço. Quanto que dá o resultado disso aqui? 1. Ele vai dizer, cara, tá todo mundo ocioso aí, né? Quando é? Quando é que a tua carga de trabalho de uma semana vai ser igual à tua disponibilidade de capacidade de executar? Nunca, nunca, nunca. Nunca que um backlog estável vai ser igual a 1. Nunca, nunca que a carga de trabalho vai ser igual à disponibilidade de mão de obra. Nunca, isso nunca vai acontecer. Isso não existe. Não tem a mínima chance de acontecer. Pode acontecer não sei onde, manutenção não existe. Nós estamos falando de manutenção. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se a gente fazer o backlog para 15 dias ou para uma semana ou para um mês, o cálculo, né, de capacidade de execução, né, HH disponível e quantidade de serviço, vai dar 1. Nunca vai dar 1, né? Nunca vai dar 1. Não tem como dar 1. A gente vai dizer que isso é estável. Como estável? Isso não é estável. Isso é ociosidade. Porque o que vocês têm que entender? Quando converte ordem de serviço e solicitação de serviço ou nota de serviço para HH, tu está fazendo uma conversão para te fazer um cálculo, né? Tentando chegar na capacidade de execução relativa à quantidade de serviço, etc.
ou a necessidade, né? A força de trabalho seria, né? Horas, homem, força de trabalho para executar aquelas solicitações. Mas tu está falando de solicitações, está falando de ordem de serviço. E se tu está falando de ordem de serviço, está falando de solicitações, está falando de equipamentos. E entendo, em manutenção, nunca está tudo disponível para te fazer manutenção. Né? Não está tudo lá, a planta não está parada, a planta está parada. Aí tu vai ter lá 200 HH de serviço para semana e 200 HH disponível. Quando tu não tiver a liberação de 1, 2, 3 equipamentos, tu vai fazer o quê? Tu não vai trabalhar, cara. Então, mais que um excesso de mão de obra backlog. Excesso de mão de obra backlog igual a maior que 1. Menor que 1, excesso de mão de obra. Mão de obra insuficiente, backlog maior que 1. Cara, eu não tinha lido isso aqui, mas agora eu vou ter que voltar pro negócio. Isso aqui é um amadorismo, velho. Mas um amadorismo bizarro. Isso aqui é educação comercial. Exatamente isso. O cara, ele não tá a fim de ensinar nada para ninguém. O cara, ele não tem compromisso nenhum com o que ele está falando. Quem escreveu isso aqui não tem compromisso nenhum, zero, com o que está falando. Não fez pesquisa nenhuma de nada, não consultou fontes confiáveis, não consultou ninguém, simplesmente largou isso aqui. É verbalismo numérico que não tem sentido nenhum, cara. Isso que não tem aplicabilidade na realidade. Isso aqui, a fórmula está errada, a maneira de interpretar a fórmula está errada, está tudo errado, cara. Tá tudo errado. Aí um perfil desse é 29k no LinkedIn e 20k no YouTube. Como é que pode um negócio desse, cara? Como é que pode qualquer pessoa que tenha estudado o mínimo olhar para isso aqui e não pensar, cara, que coisa bizarra, que coisa idiota, isso aqui tá tudo errado. Como é que pode tanta gente não ter olhos para enxergar? É absurdo isso, né? É absurdo, isso aqui tá tudo errado, né? Tudo errado. Aí beleza, né? Aí tem um professor que é conhecido na área de manutenção, ele fez um comentário aqui nessa postagem, né? Dizendo que estava errado, etc, né? Aí comentaram embaixo, né, esse perfil que respondeu que não, porque não sei o que, papapá, desconversa, não falando nada com nada, etc. E vou colocar as fontes aqui. Aí o cara colocou a fonte, eu fui lá ver a fonte, né? Da onde ele tirou. Aí ele tirou, a fonte que ele tirou, e aí agora aqui vocês vão aprender uma coisa. Isso aqui não é uma fonte balizada. E vocês vão entender por quê. A fonte, da onde ele tirou isso aqui, não é uma fonte primária. O que é uma fonte primária? Uma fonte primária talvez seja uma pessoa com autoridade na área de manutenção, que tenha feito alguma coisa na área de manutenção, que trabalhe na área de manutenção, que não tenha nenhum interesse comercial na área de manutenção. Até pode até ter que, pode até ter que, mas tinha que ser um autor, né? Autor. Ou talvez um caderno de melhores práticas, SMBR, Abraman, Senai, a fonte Senai, bom, já é uma fonte abalizada. SMRP, uma fonte abalizada. Né? Abraman, uma fonte abalizada. Allan Kardec, uma fonte abalizada. Júlio Nassif, uma fonte abalizada. Né? Quem são os maiores, os autores brasileiros mais citados em artigos na área de manutenção no Brasil? Allan Kardec e Júlio Nassif. Fonte abalizada. Né? O Lorival Tavares, fonte abalizada. Fonte, de fato, confiável. Né? Aí o cara vai lá, faz um post na fonte dele. Sabe o que isso aqui, cara? Isso aqui vem de CMMS. Esse lugar aqui, que ele tirou isso aqui, vende um programinha de manutenção com ordem de serviço, papapá. Cara, que compromisso que isso aqui tem com conhecimento, com a área de conhecimento da manutenção? O cara quer vender programa, cara. O cara tá interessado, sabe calcular backlog ou não? Não tá nem aí, cara. O negócio dele é vender programa. Programa de manutenção, isso que o cara quer vender. Aí tá aqui, ó, somatória de OS executada. O cara tirou daqui isso aqui, cara. E isso aqui o cara aí que tá, ó. Isso aqui não é fonte, cara. Isso aqui não é fonte.
Isso aqui não é fonte. Fonte confiável. Isso aqui é uma fonte confiável. Qual é o case nada, o business desses caras aqui? É vender programa, cara. Você fica fazer cálculo de backlog aí. Aí o cara vai lá, tira isso aqui, joga aqui, isso tá tudo errado. Isso aqui é educação comercial. Isso aqui é educação comercial. Por favor, entra lá no meu podcast, escuta esse podcast, Educação Comercial e Cronocentrismo. Eu acho que não tem aqui no YouTube. Isso aqui é educação comercial, cara. Que educação comercial? Cara, eu tô criando isso aqui não porque eu quero ensinar alguém, não, eu tô criando para quem pesquisar no Google cair dentro do meu site e eu mostrar o meu produto para eles. Isso aqui não tem nada a ver com. Isso aqui tá certo ou tá errado, os caras não estão nem aí, dane-se, cara. O cara ele não quer te ensinar nada, ele quer te vender um produto. Ele não quer te ensinar nada. Tá entendendo? Ele quer te vender um produto. E uma soft skill que agora vai entrar importante, que vocês têm que desenvolver, que tu tem que desenvolver, é a capacidade de identificar conteúdo certo. Senão tu vai aprender tudo errado. Aí já é uma dificuldade, escuta o que eu vou te falar. Já é uma dificuldade as pessoas terem interesse em aprender, estudar e etc. Aí quando elas vão estudar, elas vão seguir um cara que fala só uma porcaria, tudo errado, cara. Elas vão estudar isso aqui. Fala isso aqui na frente de alguém da área de manutenção que conheça, a pessoa vai rir da tua cara, cara. Como backlog com ordem executada, tá louco, cara. Não sabe o que tu tá falando. Cara, meu Deus do céu. É isso aqui, cara. Mas só que assim, cada vez vai ser pior, tá? A autoridade não é dada pela quantidade de pessoas que compartilham isso aqui, cara. Ou que se espelham nisso aqui. A autoridade não é isso aí, não. E também verdade, né, conceitual, também não é definida por quantidade. Definido pelo que é certo, né? Logicamente, conceitualmente, né? Praticamente. Né? Aí eu vou fazer um não, vamos fazer o cálculo do indicador do backlog para a gente saber se a gente está com uma carga de trabalho muito grande para o futuro, etc. E vamos converter isso em HH, não em quantidade de serviço, tá? Eu quero que a gente, estou conversando com o cara do PCM, imagina. E eu quero que a gente faça um cálculo da nossa mão de obra disponível para a gente ver quanto de serviço a gente tem para frente. Se a gente fechasse as portas hoje da manutenção, não entrasse mais serviço, qual é o acúmulo de serviço para frente aí? É 3 meses, 4 meses, 1 ano? Aí o cara vai lá e pega as ordens executadas. Tá, mas eu já executei essas ordens, porque tu está considerando isso no cálculo? Não, porque eu vi aqui no site da Produtivo, cara, levanta daí e vai-te embora, tá demitido. Aí tem engenheiro público compartilhando, engenheiro de manutenção, batendo palma lá, ó. Ah, muito bom, muito informativo. Cara, estão de sacanagem. Você tem que ler as coisas, cara. Tem que ler, você tem que tentar entender o quê. Acho que conhecimento é assim. Isso aqui é um desrespeito, cara. Isso é, a realidade é essa, assim. Isso aqui é uma falta de respeito, entendeu? Isso aqui é caça-like, é caça-clique, é isso aí, é clickbait, sei lá eu, chama o que tu quiser. Mas isso aqui é uma piada, uma palhaçada, entendeu? E tá cheio dessas palhaçadas aí, vocês gostam, eu acho, que batendo palma, esse tipo de coisa. Não tem, cara, isso aqui tem que excluir, velho. Exclui, elimina, não tem. Elimina da tua vida, a fonte não é abalizada, esquece, cara. Esquece, esquece, tá errado, tá errado. E reflete sobre o negócio. Tem que tentar pensar o seguinte, ó. Ó, tem que aprender a pensar, cara. Se não aprender a pensar, vai sofrer na vida. Backlog, eu quero calcular isso aqui. O que isso significa? Porque o backlog é o todo e o resto é as partes, né? Aí tu vai pensar, bom, backlog significa tal. Tá, mas para que eu vou calcular isso? Eu vou calcular isso para mim tentar entender um cenário não tal situação, tá? O que significa isso aqui? 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 Por que está somando? Por que está dividindo? Por que é HH? Por que não é H só? Tem que pensar. Se não pensar, não vai aprender. E outra, tu tem que botar uma coisa contra a outra também. Bom, a pessoa está falando isso aqui, o outro está falando isso aqui, é o contraditório, tu dá a entender. Mas agora, uma fonte que vem de SMMS, cara, o cara vem de programa de manutenção, não é confiável, cara. Isso é uma fonte abalizada.
Aí o cara lá, LinkedIn, 29K. Dane-se, né? Compartilhando conteúdo falso, conhecimento falso, e daí que tu é 29, pode ser 40, pode ser 4.000K, 400K, 1 milhão de K, e daí não interessa nada, acho que tá tudo errado. Na realidade é pior ainda, o teu dano é maior, né? Tu chega mais pessoas, aí tu vai compartilhando coisa burra, essas pessoas vão ficando todo mundo burro, né? Porque tá de sacanagem, cara. E mais uma assim, ó, no LinkedIn é lugar para estudar. Isso aqui é tudo sacanagem. Daqui tu tem que sair e pegar um livro. Compra um livro. Pro livro, aí vai ler um livro, ó. Lê um livro. Tu vai aprender o que é backlog. O livro esse livro aqui, ó. Ah, não vou achar. Ó, manutenção estratégica, função estratégica, do Allan Kardec e o Júlio Nassif. Lê esse livro aqui. Se tivesse lido esse livro aqui, vocês não estavam curtindo essas besteiras aí. Batendo palmo nessas palhaçadas aí. É uma palhaçada. Mas tá aí, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Sei lá, eu esculhambei um pouco o vídeo, né? Ah, cara, mas assim, tomem cuidado com o que vocês leem, veem, etc. Tem que ser mais cético em relação ao conhecimento, né? Hoje em dia as pessoas elas querem algum tipo de sucesso, né? E ficam compartilhando qualquer coisa, e com a inteligência artificial isso tende a aumentar. Então vocês têm que tentar achar conhecimento abalizado, fonte abalizada, uma coisa que quem realmente sabe o que está falando. Não é quem está compartilhando por compartilhar, porque quer te vender não sei o quê, ou quer te vender um serviço, quer te vender um produto. Então, educação comercial é um problema moderno, né? Não um problema antigo. Um problema que a gente pode dizer que é relativamente moderno, 10, 15 anos para cá. No estudo que eu fiz, que eu rastreio, né? É mais ou menos isso. Então, fica muito difícil a gente conseguir diferenciar isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma caneta. Qual que é? O que é caneta, o que é lápis, o que é caneta azul, o que é caneta vermelha, tá certo, tá errado, fica difícil de diferenciar, porque é muita informação, erros, que às vezes tu olha assim, pô, mas 200 pessoas curtiram isso aqui não pode estar errado. Cara, tá completamente errado. Isso aqui, cara, acho que, sei lá, umas 100 pessoas curtiram. Tá errado. E se tá errado, calcula errado, dá o resultado errado, toma a decisão errada, né? Legal? Espero que vocês tenham gostado desse react. Se gostaram, curtam, compartilhem. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.